Bem-vindos a mais um Senta-te e Escreve. Hoje vamos falar sobre estruturas narrativas não lineares e isto pode ser uma surpresa para vós, visto que o NaNoWriMo já acabou há mais de um mês. Porque é que estamos a lançar mais um podcast? Nós, depois de fazermos o podcast para o NaNoWriMo, acabámos por achar que tinha sido um bom veículo de informação e acabámos por nos divertir um bocado também a fazer o podcast. E então decidimos que no especulatório vamos começar a fazer mais algumas rúbricas, vamos desenvolver alguns temas e em princípio vamos lançá-los todas as quartas-feiras durante o mês. E vamos escrever, vamos falar, pronto, já tem aqui este, não é? O Senta-te e Escreve. O nosso primeiro. Exatamente, vamos ter as Aventuras Fantásticas agora em formato narrativo, portanto vão ouvir as Aventuras Fantásticas com participações de pessoas diferentes para fazerem as personagens que o Carlos andou a inventar. Vamos também ter uma rúbrica dedicada a jogos, intitulada Bora Jogar, onde vamos falar dos nossos jogos favoritos. E RPGs. E RPGs. Jogos de tabuleiro e RPGs. Também vamos discutir livros e falar um bocadinho sobre as diferentes perspectivas que as pessoas têm quando leem um livro e sobre técnicas e personagens e etc. numa rúbrica chamada Entre Páginas. E por último, vamos ter uma magazine especulativa onde vos vamos falar sobre cenas. Coisas. Coisas especulativas. Portanto, esperem para ver. Exatamente. Mas tudo isso vem depois deste. Hoje, exatamente. Então vamos dedicar-nos à escrita. Vocês já sabem mais ou menos como é que isto funciona. Nós vamos estar aqui a falar durante um bocadinho e esperamos que vocês aprendam alguma coisa. Então, hoje vamos falar sobre estruturas narrativas não lineares, porque o tema deste mês do especulatório da nossa revista é viagens no tempo. Decidimos então falar sobre algo que encaixa bem com viagens no tempo. Portanto, o que é que nós temos de estruturas narrativas não lineares que podemos usar quando estamos a escrever? O que é que nós queremos dizer com isto? Portanto, a primeira coisa que é assim o mais óbvio é, por exemplo, a inclusão de flashbacks na vossa história. Vocês estão muito bem a falar sobre qualquer coisa e a vossa personagem lembra-se de qualquer coisa que aconteceu há 4.000 anos atrás. Vá, 20. Não sei que sejas um elfo. Não sei que sejas um elfo. Portanto, este será o primeiro. Também existem vários estilos diferentes que vocês podem usar de flashbacks. Por exemplo, este de estamos no meio da história e ele lembra-se de qualquer coisa do passado porque é relevante. Ou uma técnica que é muito usada, por exemplo, em séries de televisão, que é começarem com uma cena que normalmente em que tem ação ou em que está a acontecer algo assim dramático e depois na cena seguinte, pode ser o capítulo seguinte, passa-se tipo 36 horas antes. Yes. E agora vocês vão descrever como é que chegámos àquela cena final. No fundo é isto. Este é outro estilo de flashback que vocês podem usar. Também têm fazer uma variação deste que é começar pelo fim do livro. Não o fim do livro, mas uma parte do fim do livro e depois a seguir o que vocês querem dizer ou contar é como é que chegou àquele ponto ali. E o resto do livro é no fundo contado numa perspectiva em que eles estão a viver a aventura toda para explicar aquele fim. Sim, ou seja, pensem no... O exemplo que me ocorre é o Memento, é um filme, mas a ideia é a mesma. O Memento nós começamos pelo fim e depois chegamos ao início. Claro que estas estruturas não lineares têm sempre problemas, mas nós já lá vamos. Uma terceira estrutura também não linear é ter, e nós já falámos do exercício disto durante o NaNoWriMo, é terem várias perspectivas sobre o mesmo evento. Portanto, vocês têm algo que acontece sob a perspectiva de um dos protagonistas e depois voltam a apresentar tudo aquilo que aconteceu, mas sob a perspectiva de outra das vossas personagens. Portanto, a ideia aqui é apresentarem vários pontos de vista sobre a mesma coisa. Um autor que faz muito isto é o Robert Jordan, na Wheel of Time, em que vocês têm todas as personagens e muitas vezes aquilo que elas contam é os mesmos eventos, mas visto por outra personagem, ou ainda mais, às vezes ainda têm tipo, pessoas a contar sobre esses eventos a uma terceira pessoa. Portanto, sim, quer dizer, muito com isso. O que tiras daí é que estás a mostrar que ou seja, podes ser um bocadinho o narrador não fiável, como nós vamos dizer. Exatamente. Ou seja, uma pessoa conta um evento de uma forma, mas a outra pessoa vai contar de uma forma ligeiramente diferente e tu percebes que se calhar aquilo
Não foi bem assim Exatamente. como o teu primeiro protagonista estava a descrever. Portanto, é um bocadinho o sumo que vocês podem tirar e é por isso que estas coisas são interessantes. Também é uma forma interessante de juntar histórias familiares, não é? Que toda a gente já conhece, mas contas a história por uma ordem estranha, por uma ordem diferente. Ou seja, estás a apresentar algo que as pessoas já conhecem, mas de uma forma nova, que é sempre aquela ideia que aquilo que atrai as pessoas para ficção especulativa é uma junção entre o familiar e o estranho. Portanto, elas querem sempre que tenha alguma coisa que elas conseguem reconhecer e relacionar-se, não é? Mas tem algo novo, não é? Por isso é que tens coisas como, sei lá, o Harry Potter, são miúdos que vão para a escola, isto é algo que toda a gente consegue identificar, mas estão a aprender magia, então será algo novo, será algo mais estranho. No entanto, há vários problemas com este tipo de narrativas, como é óbvio. Sim, basicamente um dos maiores problemas é que vocês têm que conseguir fazer a coisa de modo a que não confundam os vossos leitores, porque ao mudarem a ordem das coisas a narrativa pode se tornar mais emaranhada e as pessoas terem mais dificuldades em conseguir perceber o fio da história. E o outro problema, principalmente se utilizarem aquela técnica de começar a partir do fim, é estamos a contar o fim do livro. Há muita gente que lê o livro para chegar ao fim. Portanto, aí vocês têm que jogar um bocadinho, ou podem apresentar os factos de uma perspectiva que não dê o final mesmo como ele é na realidade. Portanto, dizem os factos e enganam o vosso leitor. Enganar é uma palavra. Sim, pá. Vocês deixam-no tirar ilações incorretas sobre o assunto. Vocês não estão a enganar, coitadinho. Ou então, podem contar o fim, mas não contam mesmo o fim. Portanto, contam como é que chegaram àquele ponto e depois ainda há mais um bocadinho do livro que vos vai fechar o mistério. Percebem? Mas têm que logo no início, quando começam a contar a parte do... Portanto, escrevem o fim, não é? E depois... Quando começam a contar, têm logo que dar a entender que o mistério não ficou resolvido, o problema não ficou resolvido só com aquele fim. E existem mais coisas que vocês têm que ir agarrar às pessoas. Sim, ou seja, têm que se lembrar que, estando a fazer... Estamos aqui a pensar em capítulos. Estando a fazer os vossos capítulos de uma forma não linear, que não estamos a contar do início para o fim, têm que pensar que os vossos capítulos têm que ser todos satisfatórios para os vossos leitores. Vocês têm que ter algo que resolvem naquele capítulo, para além de, como disse Inês, terem que ser explícitos naquilo que estão a dizer para as pessoas não ficarem super confusas de what the hell is going on. Uma coisa que também é importante lembrarem-se é a ordem pela qual vocês estão a apresentar a história ao vosso leitor. Neste caso não é claramente a ordem que as coisas estão a acontecer à vossa personagem. E aqui o que interessa é a percepção que o vosso leitor tem. Portanto, se vocês pensarem num arco normal de introdução, depois nós falámos no podcast das estruturas dos enredos, ou seja, vocês têm que ter a introdução, depois existe aquilo que despoleta a ação e as várias tentativas e etc, até chegarem a uma resolução final. Pode não estar pela ordem correta cronologicamente em termos da vossa personagem, mas a maneira como apresentam isto ao leitor é que tem que ser mais ou menos esta. Exatamente. Porque o que interessa é o sentimento de resolução do vosso leitor e não, efetivamente, aquilo que acontece à vossa personagem. É um bocadinho mais secundário nesta altura. Uma coisa também que pode ser problemática com os flashbacks é como é que vocês, os tempos verbais e como é que a ação decorre, porque é uma coisa que pode não vocês têm que conseguir indicar de alguma maneira para os vossos leitores que efetivamente que isto acontece, e isso nem sempre é fácil. Se forem flashbacks pequeninos, é fácil porque, pequeninos tipo uma página ou um parágrafo, 2 parágrafos, uma coisa assim parecida, é fácil porque eles estão a ler, percebem logo que está qualquer coisa diferente, não é? Muitas vezes o pessoal até usa itálicos ou formatações diferentes. Agora, quando estamos a escrever e é um flashback muito grande, às vezes não é fácil o leitor fazer a perceber esse tipo de coisas, e isso acho que é também, pronto, convém terem atenção aos tempos verbais, como utilizar. Eu, se não estou em erro, na revista de novembro,
tive um exercício em que vocês podem brincar um bocadinho com isto. Imaginem que vocês estão a escrever a vossa história, estão a escrever a vossa história no presente. Quando falam, quando estão a fazer um flashback ao passado, podem usar o tempo verbal do passado, mas também podem fazer o oposto. Por exemplo, vocês escrevem sempre no passado, isto depois é uma questão de hábito, como nós já falámos, é uma questão daquilo que vos der mais jeito, aquilo que se sentirem mais confortável. Se vocês estão sempre a escrever a vossa história no passado, quando vocês mudam o tempo da história para o vosso flashback, vocês podem mudar para um tempo presente, porque, por exemplo, é a pessoa que está a ter a memória naquele momento. Portanto, qualquer dos estilos resulta, é só verem o que é que vos faz mais sentido na vossa história, não é? Mas é uma boa maneira de marcar o que é que está a acontecer, quer dizer, a não ser que vocês digam efetivamente tipo datas, que também é uma escolha. É uma boa maneira de vocês marcarem que, espera, isto não se está a passar na mesma ordem cronológica que se está a passar a história principal, digamos assim. Pronto, mais uma técnica que podem usar para brincar com isto é, imaginem, digamos, o outline ou a ideia geral da vossa história, escrevam-na em vários post-its com as cenas principais que vocês querem e depois atirem os post-its ao ar e vejam por que ordem que eles calham. E depois tentem ver se conseguem escrever uma história que resulte pela nova ordem, quer seja literalmente do fim para o início, quer seja assim aos saltos de um lado para o outro, sim. Se tiverem vários pontos de vista é um bocadinho mais fácil brincarem com isto, porque um pode-se passar numa altura e outro noutra. Por exemplo, um livro que nós tivemos na Liga Literária que acabou agora, o Ancillary Justice, em que nós temos duas linhas temporais, duas histórias, digamos assim, a acontecer, em que uma nós sabemos logo desde o início que é passada no futuro e outra é aquela personagem a lembrar-se de algo que aconteceu no passado. E, portanto, nós vamos alternando os capítulos entre aquilo que se está a passar no futuro ou no presente e aquilo que se está a passar no passado. Mas ambas as histórias ressoam uma com a outra, porque se vocês não conseguirem ir cumprindo as promessas que vão fazendo aos vossos leitores, depois não têm a mesma ressonância emocional, não é? Pois é um bocado tipo, não percebo o que é que está a passar, já não quer saber. E então, vamos então passar ao nosso novo desafio para vocês. Vocês que nos ouvem e que gostam de escrever. Nós pensámos que seria giro ter a vossa contribuição direta para a nossa revista e o nosso site. E então, cada mês, tendo em conta o tema da revista, desafiávamos a escreverem um texto, quer utilizando algumas técnicas que nós estamos a fazer aqui, que nós estamos a falar hoje ou não, com mais ou menos 2.000 palavras, no máximo. No máximo 2.000 palavras. Nós depois temos que ler a todos e... e também temos que ler livros e essas coisas, e escrever e não sei o quê, portanto, é mais difícil. Vocês tinham até à última sexta-feira do mês, neste caso é até dia 26 de janeiro, para nos entregar este texto. Para o e-mail especulatório@gmail.com e basta indicarem desafio literário no assunto e assim nós sabemos que é a vossa submissão. O nosso conto favorito, que for entregue então até dia 26 este mês, vai entrar na revista do próximo mês. Exatamente. Todas as outras submissões vão estar no nosso site para nós podermos divulgar o vosso trabalho. De lembrar que quando nos enviam os vossos textos, vocês autorizam-nos, obviamente, a publicar os vossos textos nas nossas revistas, no website e em todas as edições não comerciais que o especulatório possa vir a fazer. Exatamente. Não é nada disto, portanto, é só mesmo para nós podermos divulgar o trabalho e nunca de maneira nenhuma obter qualquer tipo de rendimento. Portanto, não se esqueçam de pôr o vosso nome. Exatamente. Ou o pseudónimo, se vocês quiserem, para nós sabermos. O tema deste mês são viagens no tempo, portanto, o nosso... prompt. Como é que se diz? A nossa prompt, toda a gente sabe o que é que se quer dizer, vai ser... Ok, nós queremos contos onde existe uma agência que controla as viagens no tempo. Exatamente. Podem fazer com isto o que vocês quiserem. O outro requisito da história é que tenha
alguma parte da história que não esteja por ordem cronológica, já que nós estamos a falar de estruturas não lineares da maneira que vocês o quiserem fazer. Pronto. E pá, escrevam o que quer que seja, desde que seja nesta temática e com este requisito, serve. E nós teremos todo o gosto em ler tudo e em pôr... divulgar os vossos textos. Exatamente. E se depois quiserem algum feedback específico, nós também podemos dar. Depois mandem-nos no mail a pedir e nós podemos dizer se gostamos, que parte é que gostamos, que parte é que não gostamos e etc. Exato. Pronto. E sentem-se e escrevam.